abolida dentro daqueles parâmetros que a Bíblia estabelece e que, observem vocês, logo no princípio de tudo, quando Deus autorizou o homem a comer carne, queria que você observasse isso. Eu não sou defensor da pena de morte, certo? Não sou defensor da pena de morte, mas não posso fechar os olhos para aquilo que a Bíblia declara. A Bíblia é assim: ou você crê e segue, ou então você pode dizer que crê, mas não está seguindo. Quando Noé e sua família saem da arca, aqui no capítulo 9 de Gênesis, Deus faz algumas promessas, diz assim, verso 2: e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então isso é taxativo. Isso aqui foi, vamos ver, 2 ou 3 mil anos antes da lei. E Deus já dizia, podem comer tudo que se move. Aqui não havia separação entre animal limpo e animal impuro. Não havia separação. Tudo que se move. Se mexeu, pode comer. Certo? Mas a carne, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, então Deus é específico no que diz respeito à carne com sangue. Não venham com história de que tudo é santificado como oração. Oração não pode ir além da determinação divina. A oração é oração, você está falando com Deus. Então, se você sabe, você na tua casa sabe que aquele animal ele foi sufocado, ele não foi, portanto, sangrado, então você está desobedecendo a Deus. Isso é um ponto que eu quero deixar bem claro aqui. Isso não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com ser judeu ou nada. É uma ordem de Deus. Esta mesma ordem foi repetida para a igreja, lá no famoso Concílio de Jerusalém, aquela carta que Paulo saiu para ler e levar por todas as igrejas novas, em que, eu vou rapidinho aqui, porque isso é um assunto importante, isso vai valer para toda a vossa vida, para onde vocês estiverem, é bom tomar nota desses versos, para vocês não serem apanhados aí com essa geração de gente que está na igreja, sobre a qual hoje à tarde eu vou trazer uma mensagem do Espírito Santo me tirou da cama muito cedo hoje para poder, você sabe que eu não prego mais durante a semana, mas hoje à tarde eu vou vir aqui, né, para falar sobre como ser um Abel numa geração de Caim. Então, vocês observam o seguinte, esse assunto, porque a igreja nasceu, né, dentro do judaísmo, no capítulo 15 de Atos, a questão acerca do rito mosaico, ou seja, da lei de Moisés, a Assembleia de Jerusalém em sua decisão. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Paulo e Barnabé tiveram uma discussão não pequena. Imagina, o Barnabé, que era um homem manso, para discutir, a coisa ficou feia por lá. Que gente mansa, quando perde a paciência, já viu, né? Nem um tanque de guerra segura. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém. Isso, salvo engano, estavam em Antioquia, porque o capítulo 14 fala que estavam em Antioquia.
E sendo eles acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, e tal, e foram, e foram andando, né? Chegaram a Jerusalém, no verso 4, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito. E então colocaram a questão: é necessário circuncidar, segundo a lei de Moisés? Que isso era uma coisa taxativa para o judeu. Os irmãos se congregaram e, havendo grande contenda, imagina a briga que foi lá, o Paulo dá uma palavra aqui no verso 7. E então, o que acontece? Depois de tudo isso, certo? Eles então, verso que lê assim: então pareceu bem. Bom, vamos puxar um pouquinho antes aqui. Verso 18 diz assim, isso era a opinião de Paulo, né? Aliás, era a opinião de Tiago. E havendo sido escalado, verso 13, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. E aí Tiago começa a falar. Pelo que julgo, verso 19, que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Vejam bem, convertem-se a Deus, não ao judaísmo. Estão percebendo aqui? Estão percebendo bem? Era uma conversão ao Deus verdadeiro, não ao judaísmo. Se tornar uma pessoa que segue a Deus, não é que a pessoa vai virar judeu, como essa moda que está no mundo agora aí. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, portanto, da idolatria, da prostituição, cuja palavra vem do grego porneia, que é todo o pecado que envolve a carne do homem, do que é sufocado e do sangue. Veja que aqui já especifica duas coisas: não somente comer a carne do animal que foi sufocado, mas também beber o sangue. Porque que eles faziam? Eles sufocavam o animal, tiravam o sangue e faziam pratos com ele. Como fazem até hoje, em muitos lugares. Fazem aqui na África, fazem no Brasil, fazem na Europa, fazem na América, no mundo inteiro. Então, é uma recomendação que Tiago, esse Tiago aqui não era o mundo, esse Tiago aqui foi o Tiago que foi cortado a cabeça dele. Muito bem. Aí vem assim, verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Eu estou lendo Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. E eles saíram e foram com essa carta para ler nas igrejas. Então, meus amados irmãos, isto aqui é uma recomendação do primeiro concílio que teve em Jerusalém para as igrejas cristãs. Não nos mandou guardar o sábado, não nos mandou seguir a lei, não. Apenas recomendações básicas e com certeza apoiadas, né? Porque diz aqui, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então, se você quiser continuar a comer comida contaminada com sangue, isso é um problema seu. Você vai responder sozinho ou sozinha com Deus por isso aí. Isso é algo que foi trazido antes da lei. Veja a importância, logo quando Noé sai da arca. Se for falar de lei, a primeira lei que Deus dá é essa aí. E a segunda que Deus dá, está aqui, certo? Vou marcar isso aqui. A segunda que Deus dá é esta aqui, ó. Verso 5 do capítulo 9, Gênesis: e certamente requererei o vosso sangue,
o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sabe o que Deus quer dizer? Que o animal que matasse um ser humano, Deus ia matar aquele animal. É o que está escrito aqui. Os animais não foram criados para matar pessoas. Não foram. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Irmãos, isso aqui é Deus falando para Noé. Acabou-se. Não tem mais o que discutir. Isso aqui era o crime de sangue. Quando Deus dá a lei para um povo que vinha saindo de 215 anos de escravidão, uma geração formada no Egito, porque do dia que Jacó entra no Egito até o dia que Moisés tira o povo, passaram-se 215 anos. 215 anos. Toda aquela geração que se estima entre 3, 4, 5 milhões de pessoas, que os judeus tinham 10, 12, 15, 20 filhos, né? E não tinha só uma esposa, não havia essa proibição. Então, quando esse povo sai, contaminado pela geração do Egito, que era uma nação poderosíssima, vocês sabem que o homem é fruto do meio. Aquela idolatria que havia no Egito, o Deus do Sol, o Deus Lua, o Deus não sei o quê, o Deus Egito, o Deus Nilo, o faraó era um Deus. Então Deus começa, quando ele dá a lei, você vê assim, não terás outros deuses diante de ti. Começa pondo aquilo que é, e vai, e dá as 10 palavras principais e as outras 603 leis acessórias. Vamos dizer que a Constituição dos judeus, a Constituição americana, parece que tem 7 ou 8 artigos só. E depois tem as emendas. Né? Tem as emendas. Na América é a mesma Constituição desde 1700 e não me lembro mais. É a mesma, só tem as emendas. Então, Deus deu, certo? Observe que a Constituição que Deus dá são as 10 palavras. O que vem a seguir são as explicações e os acessórios. Ali dentro proíbe casamento consanguíneo, proíbe isso, proíbe aquilo, proíbe aquilo. E especifica o que é animal. Por que isso? Porque eles viviam no meio de uma geração ímpia. E Deus queria um povo separado. Deus não proibiu o povo de comer carne, mas Deus proibiu o povo, pois todo animal era para ser sacrificado pelo sacerdote. Ninguém matava nenhum bicho na sua casa, não. Não se matava nada em casa. Que tinha que ser morto segundo o rito. E isso era para eles. Agora, para nós, o que ficou? Para nós ficou. O Senhor é o único Deus verdadeiro, isso ficou para nós, devemos honrá-lo, né? Como Paulo disse, primeiro mandamento com promessa, honra o pai e mãe, não te mete com essa contaminação do mundo, não come coisa com sangue, e não aboliu. Em nenhum momento você vai ver nenhum dos apóstolos falando que a pena de morte foi abolida. Jamais. Porque Deus disse, eu é que vou requerer. Deus disse, ele vai requerer. Na lei, Deus especifica, por exemplo, se aquela pessoa matou em legítima defesa, etc., Deus criou cidade de refúgio. Aquela pessoa não podia mais ficar morando, tinha que ir para a cidade de refúgio e esperar até que mudasse de sumo sacerdote para poder voltar para a sua casa. Portanto, mesmo em legítima defesa, havia uma punição que era, portanto, o exílio. A pessoa era exilada. Então, não passava em brancas nuvens. Hoje, a legítima defesa, ela não é uma atenuante, hoje ela é para a pessoa ser absolvida, certo? Ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Isso não dá, não sei, eu não conheço a lei Sharia para poder dizer se dentro do islamismo isso aí é permitido, não sei. Mas, de acordo com as leis do mundo inteiro, certo?
Ainda alguns países mantêm a pena de morte, e os países que aboliram a pena de morte, o crime, aqui nesse país, de 94 até 98, o crime tinha subido 600%. Hoje, perderam a conta. Então, não sou eu, foi Deus que estabeleceu, com critérios próprios. Essas coisas não se discutem. Ou você crê que Deus é soberano, ou então você vai discutir a soberania de Deus e pronto. Muito bem, vamos à aula de hoje. Eu creio que receberam aí o esboço. Sempre que eu faço o esboço, eu dou, depois eu mudo alguma coisinha, mas também não vai alterar. Basicamente, nós vamos começar hoje, acho que serão 3 aulas nesse assunto. A Torre de Babel, a formação das nações, a família de Terá e a revelação progressiva de Deus, que envolve, portanto, a vida do patriarca Abraão. Os capítulos de referência são Gênesis 11, 1 a 32, até 22, 1 e 24, 1, portanto vai até o capítulo 20, 24 de Gênesis, e uma pequena parte de Romanos, capítulo 12. Depois da falhada tentativa de alcançar os céus por meios humanos, espalhados pela terra, os descendentes de Noé se organizaram em forma de nações. O chamado de Abrão, e eu vou fixar isso aqui, ele até aos 70 e até os 99 anos, ele era Abrão. Ele só se tornou Abraão quando Deus prometeu que daria para ele um filho e tornou ele pai de multidões. Até então ele era apenas um pai elevado, um patriarca. O chamado de Abrão, segundo o que Paulo nos fala lá em Atos 7, 23, teve início quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus. Possivelmente por causa disso, Terá, que era o patriarca, saiu dali, migrou, porque Ur dos Caldeus, Ur, é a mesma região de Babilônia. É a mesma área. Então era um lugar idólatra, certo? Eu estava ouvindo esses dias agora um professor de hebraico ministrando uma aula, e um aluno fez uma pergunta qualquer e ele disse assim: Abrão saiu de Ur porque Ur não era um bom lugar para se viver se você queria servir a Deus. A expressão, ele só falou isso. Esse chamado foi feito ali, mas foi consolidado quando ele estava em Harã, de onde saiu para cumprir uma jornada proposta por Deus. O ponto principal dessas 3 aulas vai ser o seguinte: Deus nunca revela totalmente a sua vontade, de uma só vez, para o homem. Nós não estamos preparados para isso. Eu digo sempre que se eu soubesse o que a minha família, não eu, mas a minha família iria passar nos primeiros anos, aí 12, 15 anos de ministério aqui na África, eu teria ficado lá no Brasil, mesmo pagando o preço. Não teria vindo para cá. Porque é muito duro, pois a gente conta como testemunho, se emociona as pessoas que leem meu livro. Ainda agora essa semana, pastor, seu livro me inspirou muito, mas você não sabe o que é viver aquilo ali. Nós não estamos preparados, por isso Deus não diz o que vai acontecer. Deus só manda você. Deus convoca e você então obedece ou não. Muito bem, primeiro ponto. Por que construir uma torre que chegasse aos céus? Terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu o quê? Partindo eles do Oriente, acharam uma terra, um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Eles são as famílias dos filhos de Noé, segundo 10:32, tá?
E disseram uns aos outros: eia, façamos o quê? Tijolos, e queimemo-los bem. Quando eu penso a vocês, contexto, você tem que ver onde está aquele texto. Você não pode interpretar um texto bíblico isolando do contexto onde ele surgiu. Isso é primário para quem quer estudar a Bíblia. O erro que o presbítero cometeu é muito comum. Mas quando eu falo o contexto, eu tive um professor que diz assim: a Bíblia tem texto, contexto e pretexto. O contexto aqui é: eles saíram dali, migraram daquele lugar que está lá, daquela área que estava lá no capítulo 10, e eles então foram para achar um vale na terra de Siná. Você vai ver que essa terra de Siná é a região da Mesopotâmia, mais ou menos aí onde está hoje Irã e Iraque. E disseram: façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Tudo que a Bíblia colocar é importante. Se eles quisessem fazer algo duradouro, não fariam de barro, usariam pedra. Já começaram com preguiça. Começaram a economizar onde não se deve, na qualidade do material. A Bíblia é um livro que fala muito sobre engenharia, sobre técnica de engenharia, sobre segurança de engenharia. Salvo erro da minha parte, parece que em Números diz assim: quando estiveres na terra que o teu Deus te dá, e fizeres uma casa nova, certo? Tu vais fazer uma mureta da altura de 3 côvados, para que o teu vizinho não caia. Por quê? Porque os tetos eram ruas, até pastavam, até plantavam capinhas e as cabras pastavam lá em cima. Então, segurança. O que é 3 côvados? É 1,35 m. Que para criança não cair, e uma pessoa também não perder equilíbrio. A Bíblia é um livro cheio de orientações sobre engenharia. E aqui vejam que detalhe, né? Vamos queimar o tijolo bem. Alguém deve ter dito: pô, gente, mas pedra não é melhor? Não, pedra dá muito trabalho. Vamos ter que... E lá nessa área tem muita pedra. Vamos ter que arrumar pedra, cortar e tudo. Vamos queimar o tijolo, que é mais fácil. E eles já conheciam o cal, né? O cal, depois que seca, até hoje o material básico do cimento é o calcário. É o cal. É o básico do cimento. O cimento é mais de 80% cal. Todos os revestimentos, tudo que é essas massas que se usam para poder plastar e tudo, as tintas que se usam, a base delas ainda é calcário. Uma coisa que só existe há mais de 6 ou 7 mil anos, né, no conhecimento humano. E ele veio do cal por quê? Porque o betume era mais fácil. Quer dizer, colar tijolo com betume, 2 materiais altamente inflamáveis. O tijolo queima. Pedra não queima fácil. Então observe que eles já começaram errados, escolhendo o material errado. Quando você quiser construir alguma coisa boa na tua vida, busca o melhor material. Eu lembro lá na minha terra tinha aquela reunião anual de pastores, e veio um pastor lá, muito simpatiquinho assim, tal, amarelinho, tinha tido malária ele, estava amarelinho toda a vida. E foi explicar por que o templo dele caiu. Caiu o templo, irmão. Sabe, irmãos, Deus é grande, tal. Já fiz muita obra com massa fraca. O que é massa fraca? É quando a tua mistura não respeita as orientações do fabricante. Todos nós sabemos, por exemplo, que você usa 4 ou no máximo 5 carrinhas de terra para um saco de cimento para ter uma massa boa. Sabe qual é a medida dele? 10:1. Aí deu um vento, uma chuva e caiu o templo todinho dele. Eu já fiz antes com massa fraca e alguém gritou lá: vai cair também.
Por quê? Porque você não pode economizar nessa área, você não pode. Então, quando você for fazer alguma coisa na tua vida, eu não estou falando de construção civil, né? Escolhe as coisas certas. Quero ser médico, engenheiro ou advogado. Não tem vocação para nenhum deles. Lá no Brasil, o camarada ficou rico, um engenheiro que virou suco. Por quê? Depois de anos tentando engenharia, ele descobriu que ele sabia muito bem preparar sucos de frutas. Mas naquele tempo, gastronomia era um negócio que... quem vai ganhar dinheiro com isso? Ele, quando começou a vender suquinho na rua, entendeu? Sumo na rua, ele começou a vender e era bom, vendeu. Ele chegou a ter muitas lojas e o nome da loja era o engenheiro que virou suco. Esses aqui começaram errados. Você está vendo como é importante você ir no contexto? E foi no tijolo por pedra e o betume por cal. Quer dizer, dois materiais. Claro, você faz, né? Do tamanho de tijolo, mas eles queriam uma torre. Olha aí. Edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Isso é muito relativo, se for um lugar muito alto, né? Os céus pegaram as nuvens, né? E em dias nublado, qualquer prédiozinho pode ficar com o cume encoberto. Portanto, não é que eles quisessem, né, chegar até o céu, embora isso também não seja totalmente descabido. A ideia de alcançar o céu por meios próprios, por meios humanos. O homem nunca esqueceu que perdeu o paraíso. Isso é uma geração recente. Talvez 500, 600, 1000 anos, né? Antes, haviam perdido o paraíso. E agora queriam, olha só, o objetivo da torre era uma cidade e uma torre, que segundo os estudiosos na verdade, não era uma pirâmide, eram os zigurates. As pirâmides são retas, né? É um quadrado com 4 ângulos de 90 graus em cada lado, de 45 graus em cada lado, enquanto que os zigurates são formações que se sobrepõem. É um quadrado aqui, outro menor, e vai até aonde dá. Então, o estilo caldeu era de zigurates, ou seja, essa formação assim. E para fazer uma torre como eles queriam, certamente era algo desse tipo. Mas o objetivo era alcançar o céu e façamos um nome, ou seja, eles queriam ficar radicados ali. Vamos fazer uma cidade, nós não queremos ser espalhados. Vejam como eles já tinham lá entre eles alguma coisa. Deus, uma hora dessa, vai espalhar todo mundo aqui. Então eles acharam que com uma torre e uma cidade, eles ficariam inatingíveis. Quanta gente que constrói a sua torre ou a sua cidade, a sua vida, acha que é inatingível, que Deus não vai mexer com ele. Quantos que batem no bolso e dizem, meu Deus está aqui, que é o dinheiro? É o mesmo espírito dos pós-diluvianos, dos homens que fundaram Babilônia. E Deus, diz aqui, e desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Imagina, né? Os anjos foram lá, olha, está tendo um negócio embaixo ali, já estão te jogando para escanteio. Já vão fazer uma torre, uma cidade, para eles serem os tais. E Deus desceu lá. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Da onde eu entendo que aquela geração tinha uma capacidade empreendedora
e um grau de sabedoria, de conhecimento, que não dá para nós avaliarmos hoje em dia. Eu estava vendo esses dias agora, já no tempo dos egípcios, portanto, alguns 1.000 ou 2.000 anos depois disso, descobriram agora uma adaga, né, uma espécie de uma knife, de um dos faraós, e viram que era, apesar dos milhares de anos, e o metal era um metal aparentemente ferroso, não apanhou ferrugem, não foi destruído. Foram pesquisar e viram que aquilo não tem aquele tipo de composição metálica na Terra. Só é possível nos meteoritos. Então vejam que aquela geração dos faraós já conseguia derreter e fundir até meteoritos. Agora, se você recua isso ainda mais para o tempo dos homens que foram abençoados, a geração de Caim já tinha desaparecido. Isso aqui era a geração de Noé, que Deus abençoou. Vocês podem imaginar o nível de conhecimento que essa gente podia ter, e Deus mesmo diz assim, não há limite. Isso é só o começo, não há limite. Agora vocês viram, né? Disseram que acharam água na Lua, né? Isso já quer dizer, eles não conseguem cuidar da Terra e já querem fazer uma colonização na Lua. Diz que para criar uma base para poder fazer o que em Marte? Mas tudo ainda é o mesmo espírito dos que habitavam lá na Caldeia. Chegar ao céu, ser marcados, ser conhecidos, enfim, ser famosos, ser destacados, sem honrar a Deus, sem buscar a Deus. Esse é o espírito. Então, o objetivo de construir a torre era puramente carnal. E Deus não aprovou. Tome nota disso. Tudo que você for fazer, Deus sabe a tua intenção. Eu já disse, né, repito, eu sei que muitos de vocês, alguns vão voltar, outros não vão vir, né? Mas hoje à tarde eu vou falar sobre os seguidores de Caim e a geração de Adonai. E vocês vão ficar surpresos de ver como esse partido religioso, porque eles são religiosos mesmo, dos cainitas, está vivo, forte e eficaz na igreja. Alguns são progressistas mesmo, bem-sucedidos. Hoje de manhã eu estava ouvindo um deles falar, até com mulher, por que perdeu? Não estou perdendo tempo, eu estou ouvindo para reter aquilo que serve. Você ouvindo ele pregar, puxa, mas isso aqui só... E tem 8 milhões de seguidores. 8 milhões no Facebook. Que tal essa? Meia tela, quando ele está ministrando, só é de gente fazendo comentário. 95% mulheres. Mas você tem que entender uma coisa. O mesmo Deus que rejeitou Caim, que pôs freio nos pós-diluvianos, esse mesmo Deus continua hoje, ele está no céu, ele está no trono, ele não mudou. Então hoje à tarde, se Deus me permitir, eu vou estar trazendo essa palavra, e todos são muito bem-vindos. Quem não puder ficar dentro, fica do lado de fora. Põe uma cadeira lá de fora e senta lá, está quente mesmo. Isso aí não é problema. Como se formaram as diferentes nações? Não podendo mais viver juntos, pois não havia meios de se entenderem, através da linguagem falada, eles se espalharam pela terra, certamente seguindo 2 princípios: seus pais originais, Sem, Cã e Jafé, e suas famílias. Havia 3 grandes grupos, né? Que eram os semitas, os camitas e os jafeitas. E a história nos mostra, por exemplo, toda a Europa e toda a parte
a parte ali do extremo oriente, eles são jafeitas. Todos eles são jafeitas, todos eles. Todos eles. Então, europeu, todos eles. Bate no peito, você é jafeita, meu amigo. Você não é história. Todos são. Certamente que ali pelo meio, alguém, né? Por exemplo, os chineses, os mongóis, todos, russo, esses Azerbaijão, tudo que é Jão, Afeganistão, Turquistão, né? Kurdistão, tudo jafeíta. São jafeitas. É só você ler bem, você vai ver que eles saíram para aquela área da terra ali. Os descendentes de Cã, da onde saiu Canaã, eles ficaram aqui, entre a parte aqui, o norte da África, né, e o Médio Oriente, que se chama. Que quase ali está beijando ali a Ásia, ali, o comecinho da Ásia. Eles ficaram ali, da onde vem árabes, etc. Estão por ali. E tem os semitas, né, que ficou mais para cá, da onde saiu, portanto, a descendência de Abrão. Essa daí, se for, você quer ver isso com mais detalhes, você leia bem os capítulos 10 de Gênesis, especialmente o capítulo 10 de Gênesis, e depois do verso 7. Porque no verso 7, pela segunda vez na Bíblia, você vai ver a trindade, ou a suposição do trabalho da trindade. Irmão Sérgio, está com a Bíblia aberta? Leia o verso 7 do capítulo 11. A confusão das línguas. Eia, deixamos e confundimos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Muito bem. Observa que o tempo do verbo, né, aqui indica plural. Desçamos. Então, aquela informação que Deus recebeu foi objeto de uma reunião no céu. Eu falo sempre sobre isso. O céu tem reuniões. A pessoa que mais falou sobre isso foi Jó, mas Daniel também tem essa indicação clara. Desçamos, ou seja, não foi um só. O assunto foi tão importante que os estudiosos da Bíblia concordam que, muito possivelmente, foi um trabalho da Trindade. Desçamos. Vamos lá confundir, porque é preciso espalhar essa gente. Deus não queria que o mundo todo mundo se tornasse idólatra. E o caminho para isso aqui foi o primeiro projeto de uma religião universal, sem Deus. A Torre de Babel foi o alicerce, foi, assim, vamos dizer, a semente de uma religião universal sem Deus. Anote isso para você não esquecer. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. O capítulo 10, na verdade, ele nos explica o que aconteceu depois disso aqui. Verso 8. E Cuxo gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, e foi poderoso, e o princípio do seu reino foi o quê? 10:10. Bíblia aberta. O princípio do seu reino foi Babel. Quer dizer, Nimrod
foi rei de Babel. Mas Babel já não quer dizer que ele fundou Babel. Ela já existia. Então Nimrod vem depois dessa autoridade que estão falando aqui. Assim também como Nimrod foi o homem que promoveu, ou seja, facilitou a existência de Nínive. Então observa que desta geração, né, da onde saíram os filhos de Cam, não é Cam, é Cam, não saiu coisa boa, não. Saíram os grandes inimigos de Israel, e etc, etc. Então, eles foram espalhados pela terra, porque senão eles iam criar mais problemas. E você vê todo o capítulo 11 vai até que chega, né, no verso 24, e viveu Naor 29 anos e gerou. Observa que o tempo de vida começa a diminuir. Naor gerou Terá, que foi o pai de Abrão, e ele tinha 29 com 119, são 148 anos o tempo que viveu Naor, e viveu Terá 70 anos, gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. Por que diz que Arã gerou Ló? Observa que Ló, Arã morreu, né? Então diz aqui o seguinte, olha só. Eu coloquei, quem era Sarai, a esposa de Abrão? Diferente do que muitos erradamente afirmam, embora isso não estivesse proibido, que não havia Deus dado a lei, Sarai não era meia-irmã de Abrão, mas sim sua sobrinha, filha de seu irmão Arã, que faleceu e deixou 2 filhos. Na verdade, 3, deixou 3. Sarai, que é Isca e Ló. Vamos ver o texto bíblico. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Por que que a Bíblia diz que morreu o pai? Porque quando o filho morria, tudo que era do filho vinha para o pai cuidar. O que ainda acontece hoje aqui na África, há muitas tribos que ainda fazem assim. Em Moçambique eu tenho visto isso. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Então vejam que o Arã, o que morreu, ele gerou o Ló, né? Gerou Milca e gerou Isca. E aí, meus amados irmãos, estava eu, naquela minha viagem em 2008, a Israel, veio um rabino ortodoxo para nos dar uma aula. Eu fiquei muito envergonhado de ver a quantidade de perguntas bobas que fizeram a ele sobre o Novo Testamento. E o homem muito educado, na hora que ele se zangou, disse assim, por favor, eu não conheço essa parte da Bíblia. Eu só conheço a Bíblia dos judeus. E aí eu tinha essa curiosidade, levantei a mão, ele perguntou o que é, e eu disse bem assim, quem é essa pessoa chamada Isca em Gênesis 11, 29? Nunca vou esquecer a atitude dele. Ele me olhou, deu um sorriso, como quem diz assim, até que enfim uma pergunta que preste, né? E disse assim, como em qualquer família da terra, lá também havia o nome caseiro, né? Aquele nome caseiro, que só quem é da família sabe. Lá em casa tem os nomes entre nós ali, né? Eu tenho certeza também que lá na casa do Jorge devia ter um nome que era chamado. Quem que ia chamar lá? Arsênio Quintino Jorge Avelar Alves. Não, devia ter um nomezinho lá que chamava lá, né?
Ele diz assim, lá também era assim, Iscar é Sarai, mas ela era justamente uma mulher, uma menina tão bonita, que Iscar é a palavra em hebraico para belezinha. Belezinha. Belezinha, Iscar. Iscar não é um nome, né? É um tratamento carinhoso. Aí então, quer dizer, ele quando falou isso, né? E perguntou, por que a sua dúvida? Disse, porque todo o tempo eu sempre ouvi que Abraão tinha casado com uma das suas irmãs, ou uma minha irmã. Ele disse, não, Iscar era a sobrinha dele. Era Sarai. Sarai, que quer dizer princesa. O nome já era um nome destacado, princesa. Sarai em hebraico é a palavra para princesa. E ela era uma criança que se destacava, só era de belezinha, Iscar. Então, Abraão casou-se com a sua sobrinha. Por isso que quando ele sai, né, quando o pai morre, certo? Ele, como filho mais velho, ele tinha casado com Sarai. Milca já estava casada com seu irmão, a outra sobrinha estava amparada. Ele traz o Ló com ele também. Entenderam? Então, a partir de hoje, quando você ouvir por aí alguém pregar esse achismo, que isso é axiologia, de que Abraão casou-se com uma sua meia-irmã, não, ele casou-se com a sua sobrinha. Porque não leem o texto todo, não vão atrás dos detalhes da Bíblia. Iscar era uma palavra, era um nome, era um adjetivo, né, que tipificava uma pessoa de uma beleza extraordinária. Muito bem. Agora, feito esse detalhe, antes de nós entrarmos no chamado de Abraão, que é parte importante da nossa aula, eu quero que vocês abram a vossa Bíblia, no capítulo 12 da carta aos Romanos, porque vamos estar aqui entrando nesse assunto, e é importante nós vermos isso. Romanos 12, versos 1 e 2, é um texto clássico, muito usado em cultos de doutrina, de ensino, nas Assembleias de Deus especialmente. É um texto extremamente forte, mas poucas vezes explorado dentro do seu contexto verdadeiro, ou seja, aquilo para o que Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever nessa carta, que foi dirigida à igreja que estava na sede do império. Não vou entrar em detalhes sobre a carta aos Romanos, apenas vou ler o texto em si. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No chamado para a aula, eu coloquei a pergunta, né? Primeiro, até onde você está disposto a ir para obedecer a Deus? E segundo, com relação ao seu chamado, você está pronto? Enfim, vamos ver. Antes de nós entrarmos na história do pai, do patriarca Abraão, vamos falar um pouco de nós. Os detalhes que Paulo coloca. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Então, quando Paulo fala do corpo, fala da parte visível. Não está falando da alma e nem do espírito.
está falando de expressão visível, de expressão corporal. Apresenteis o vosso corpo, que Paulo nos ensinou, que é o templo do Espírito Santo, porque tudo aquilo que você põe no teu corpo, tudo aquilo que você ingere, tudo aquilo que você bebe, que você come, tudo aquilo que você cobre, tudo aquilo que você põe no teu corpo, isso é importante para Deus. E vocês observem que eu não vou entrar em radicalismos, não é meu objetivo isso aqui. Eu me considero um cristão radical, mas não sou ortodoxo, né? Nem gosto de dogmas, eu gosto da palavra. Mas apresentar o seu corpo, apresentar a sua vida, apresentar a pessoa que você é. Então nós temos aqui 2 tipos de sacrifícios. Mais uma vez, sacrifício vem à tona. Um sacrifício que agrada e um sacrifício que não agrada. Um sacrifício que é chamado de racional, ou seja, ele tem uma razão, e um sacrifício irracional. Então, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Então, tem sacrifício vivo e tem sacrifício morto. Morto na origem, morto no princípio, morto na motivação, morto na escolha. Já falei aqui de notas. Essa semana passada agora alguém deu uma nota de 20 rands, que a nota inteira é só fita cola. Eu não tenho coragem de levar essa nota, a não ser para o banco. Então vocês vejam que aqui, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Além de vivo, santo. Além de santo, agradável. São as 3 condições que o sacrifício precisa ter. O meu corpo ele tem que estar vivo. Isso, portanto, fala de nós buscarmos a Deus com a nossa força. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus só quando ficar velhinho, andando de bengala, arrastando o pé. Não é. O que o Senhor Jesus disse? Com toda as tuas forças, com todo o teu entendimento, quer dizer, com a tua plena capacidade. Então, quando isso quer dizer que o nosso aproximar, o nosso querer servir a Deus, não pode ser algo assim, rafeiro, não pode ser com sobras. Sacrifício vivo, santo, tanto tem sacrifício morto, impuro e que desagrada a Deus. E os seguidores de Caim, que eu não posso deixar de falar deles, trazem coisas mortas que não foram santificadas, porque a vida dele não é santificada, por isso Deus na lei colocou, não aceitarás salário de prostituta, quer dizer, dinheiro de origem podre. É claro que a oferta que era colocada ali no gasofilácio, o sacerdote não sabia, mas a oferta alçada ele sabia, porque ele sabia a vida da pessoa. Deus é o nosso culto racional. Então Deus não é um culto maluco, não é um culto de doidos. Deus é algo real. Não apresenta a Deus de qualquer maneira. Então vejam que só essa primeira parte de Paulo, ela nos leva lá para o capítulo 4 de Gênesis, para o capítulo 8 e 9
para o capítulo 8 e 9 de Gênesis também, antes e depois do dilúvio. Nos leva para a lei, nos leva para a graça, nos leva para hoje, porque Deus não mudou. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não é apenas não é apenas aceitar tudo, mas é não andar em conformidade com os padrões do mundo. Nós estamos aqui, irmão. Por exemplo, aqui, o certo, né? Você dirige pela mão, você dirige do lado direito e pelo lado esquerdo. Né? Os judeus e todos aqueles povos dali escrevem da direita para a esquerda e de baixo para cima. Deve ter uma razão para isso. Mas o que é conformidade? O mundo tem um padrão de vida, o mundo tem um padrão de comportamento que não serve para nós. Quando você adere a esse padrão, e aí é que eu me bato contra estes que se chamam pós-modernistas. Uma coisa moderna já é, né, dizer que algo ficou velho, ultrapassado. E o pós-moderno? Quer dizer, o moderno não presta mais. Eu não sei como é que alguém pode se chamar de pós-moderno e trazer isso para dentro da igreja. Só existe modernidade naquilo que envelheceu. A igreja não é velha. Então não ande, não olhe para o mundo como um padrão. O mundo tem o padrão dele. O mundo tem as ideias dele. Tem os métodos dele. Você que quer seguir a Deus, como Paulo disse, você não se apresente para Deus com o padrão do mundo. E para que isso aconteça, Paulo dizia, eu peço pela compaixão de Cristo, pelo amor de Deus, please, por misericórdia, deixe-se transformar pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, Paulo está falando aqui o quê? De novo nascimento, de transformação, de renovação. Novo nascimento. O homem natural, ele herda os genes de Adão, porque ele foi gerado através da semente de um homem, como de uma mulher, e etc, tal, pronto. Mas o homem espiritual, ele é gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É outra coisa. Então, permita, se você não permitir que a tua mente seja transformada, você vai continuar um homem mundano, carnal, fazendo as coisas na aparência. Literalmente, um seguidor de Caim. Somente depois que você se apresenta a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou se você não conseguiu isso, mas você chegou, e como o que Pedro disse quando ele viu o milagre da pesca? Ele disse assim, Senhor, sai perto de mim, porque eu sou um miserável pecador. Ele descobriu que o parâmetro dele, o padrão dele, não servia. Então ele permitiu que a mente dele fosse transformada. Não foi fácil. Levou 3 anos. No 3º ano ele foi reprovado. Aí no começo do 4º ano ele passou por uma prova. Tu sabe que eu te amo. Senhor, eu sou... Até que ele disse assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí ele passou na prova. A hora em que a mente do Pedro foi transformada,
Foi quando ele reconheceu que ele não sabia nada e que só Deus é que sabia de tudo e sabe de tudo. Deixe-se transformar para você experimentar boa, perfeita e agradável vontade do Macaia. Não. Então não é o que me agrada. Não é o que é bom para mim. Não é o que eu acho que está certo. Mas sim aquilo que é bom, perfeito e agradável segundo Deus. Irmãos, isso é simples. Isso é como um leitinho morno num dia frio. É coisa simples, que funciona. Tentar mudar, eu diria que uma das essências do Evangelho está aqui. Mudar isso é desacreditar Deus. Paulo, em 2 versículos, ele resume tudo desde o Éden até ali. Eu peço pela misericórdia de Cristo, vocês se apresentem a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável. Porque Deus é um culto racional, Deus não é algo que, não, Deus é, você não pode mudar. Deus não vai deixar de ser só porque você não crê nele. Por consequência, não ande conforme o mundo. O padrão do mundo existe, vai existir. Mas você é de outra natureza. Porém, se você ainda não aprendeu isso, Paulo dava aqui a segunda chance. Deixe-se transformar. Permita que a tua mente seja renovada. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, aquilo que você acreditava, por exemplo, então, deixando de lado todos os sofismas, né? Vamos pregar Cristo e esse ressuscitado. Paulo falava de fábulas, que até hoje, irmãos, vocês não imaginam a confusão que é, até hoje, os ensinamentos de muitos rabinos judeus. Teve um agora que soltou uma tese, eu acho que ele deve ter sido professor do Benihim. Ele disse que Caim e Abel não eram homens, eles eram répteis. Tinha um cara, ele prega isso. Porque quando nasce o Sete era a imagem de Adão. Quer dizer, então, se o Sete era a imagem do Adão, Caim e Abel devia ter a cara da cobra, da serpente lá. Aí outro diz que Eva fez sexo com a serpente, quer dizer, uma maluqueira. Mas isso pode mudar se você permitir que a palavra transforme a tua mente, o teu homem interior, sabe? Deixa a palavra penetrar na tua vida. Até onde você está disposto a ir para descobrir qual é e viver na perfeita vontade de Deus? Vontade de Deus. Mas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, pastor. Pastor, eu só sofro. E daí? Quem é que não sofre? O filho dele morreu na cruz. Morte agradável, né? E não queria. Vai, se possível. Ele sabia que a coisa ia ser pesada. Então, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é diferente daquilo que você imagina para ti mesmo. Que você está planejando para a tua vida. Quando você disser, Senhor, me guia, Senhor, me mostra. Você acha que com violência, você acha que com depressão, você acha que com repressão? Não, isso não vai mudar nada. Você tem que ir hoje e dizer, Senhor, eu sou uma besta. Diga, Senhor, eu só nasci com 2 patas, mas eu sou uma besta. Diga para Deus isso aí. Me transforma. Eu estou sempre acusando alguém, eu estou insatisfeito com a minha mulher, eu estou insatisfeito com meus filhos, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso pode mudar. Peça para Deus mudar o teu homem interior. Para Deus, senão você não vai. Deus tem algo bom,
perfeito e agradável para ti. Porque Deus também não vai estar, né? No meio do deserto foi Deus que criou os oásis. Nunca esqueça, o começo de 95 foi um ano terrível. 94 foi horroroso. O que aconteceu? E em 95 eu estava debaixo de bombardeio mesmo. Queriam mesmo acabar comigo. E eu lembro que numa reunião de domingo de manhã, lá em Malva, eu chamei um irmão. E esse irmão, ele foi e levou um outro com ele, que era um profeta. E quando acabou o culto, ele disse para mim assim: olha, eu estou muito cansado, mas eu tenho que entregar uma mensagem de Deus para a tua vida. Eu tenho essa mensagem, ela foi gravada e depois ela foi transcrita, traduzida. Em que ele dizia assim, ele falou para o Júnior e falava para mim, ele dizia assim: tu tens estado debaixo de muita pressão. As lutas têm sido tão grandes que tu já deixaste passar vários oásis, mas eu preparei mais um, e este tu vais entrar. Em 95. Em 95. Eu ouvi isso aí. E sabe uma coisa? Deus me enfiou naquele oásis mesmo. Porque Deus preparou os tempos de refrigério. Então, a tua vida não vai ser só sofrimento. Ela vai ter provas, ela vai ter lutas, mas Deus tem algo. Eu te garanto isso pela palavra do meu Deus. Deus tem algo bom, perfeito e agradável para ti, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Quando vamos falar a partir do ano que vem, sobre o chamado de Abraão, vamos aqui entrar em detalhes históricos para ver o alcance disso aí. Hoje é muito bonito. Mas ser um Abraão, aonde só vivia, era uma geração inteira. O pai dele era idólatra. Trouxeram ídolos com eles, quando vieram de lá, tantos ficaram que depois, quando ele mandou buscar uma esposa para o seu filho lá em Harã, ainda tinha ídolo lá. Havia idolatria, havia terafins, havia tudo lá. Então, por que ele hoje é respeitado em 3 das maiores religiões da terra? Judaísmo, islamismo e cristianismo. Como é possível isso? Porque Deus disse para ele: farei o teu nome grande. Amém. A promessa de Deus ninguém vai tirar. Então, meus amados, medite sobre isso. Essa semana toda. E pergunte para você mesmo até onde você está pronto aí para abrir mão desse teu projeto de vida. O projeto de Deus para ti é maior do que um avião, do que um jato próprio, do que um carro grande, é maior do que fortuna. Deus tem um projeto maior do que qualquer coisa que tu possas imaginar. Você só tem que se enquadrar no projeto dele. Você está pensando pequeno. Você está pensando em coisas passadas. Mas o projeto de Deus é maior, ele é eterno. É isso que Deus quer que você entenda. Ele tem um projeto maior para a tua vida. Está com aquele cigarrinho de suruma ali, agora eu estou... Daqui a pouco você é um traste, você não serve para nada. Cheira a cocaína, fica eufórico, daqui a pouco não bebe. Isso tudo é porcaria, lixo. Deixa Deus transformar a tua mente. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. Para você poder experimentar o melhor que Deus tem para ti. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Anotem possíveis perguntas. Vamos estar respondendo na semana que vem.